Boa noite, minhas irmãs e meus irmãos, que a suave paz de Jesus seja nos vossos corações. Meus irmãos, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados indica em seus dados de julho deste ano que 84.200.000 pessoas são consideradas refugiadas. Ou seja, deixaram, mediante situações gravíssimas, seus países de origem e saíram em busca de uma outra pátria que lhes acolhessem na forma emergencial, dando-lhe abrigo e condições mínimas para subsistir. Sob este enfoque, o Espiritismo traz, no Evangelho segundo o Espiritismo, a constatação de que toda e qualquer medida deliberativa que leve em conta a supremacia de raça, cor, credo, situação econômica ou coisa que derive disso, é situação absolutamente do capricho humano, do adoecimento daqueles que consideram que possa haver alguma supremacia de uma raça em detrimento da outra, de que, por nascer em um país, o cidadão daquele país tem mais saúde, mais inteligência, mais intelecto do que o outro. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Nessa assertiva, nós entendemos que não podemos mais pensar apenas naquilo que seja material. Nossa fundamentação é totalmente espiritual. Nossa criação é absolutamente etérea. Somos constituídos a partir do fluido cósmico universal pela bondade e misericórdia de Deus, nosso Pai, Pai de todos nós, de todos os homens e dos homens todos. E Ele não nos fez para termos supremacia de uns sobre outros. Nesse sentido, tudo o que se vê no mundo, na atualidade, e que vá de encontro à acolhida, às medidas de amor, de respeito, podem e devem ser considerados como absurdos perante as leis soberanas de Deus. Existem países que fazem de seus territórios um novo lar para esses irmãos que percorrem por vezes centenas de milhares de quilômetros buscando alguém que lhes dê guarida. Todas essas instituições que atuam nesses países, vinculadas à própria dimensão do governo daquele país, ou de uma instituição religiosa que, cumprindo o seu papel, os acolha, é absolutamente bem recebido e deve ser considerado não apenas como um ato humanitário, mas como uma correspondência espiritual à altura dos preceitos que aquela instituição religiosa tenha em seus dogmas. O Espiritismo preocupa-se
com esse contingente absurdamente elevado de homens, mulheres e crianças que nessa condição caminham pelo mundo afora buscando uma nova oportunidade. Normalmente são vítimas das guerras estúpidas, e todas as guerras são absolutamente estúpidas, ou da tirania de governantes que imaginam que poderão viver para perpetuarem-se como mandatários de uma nação. Mas há também, na preocupação consciente e convincente do Espiritismo, um outro contingente de refugiados. Aqueles que refugiam-se das dificuldades que enfrentam, mesmo tendo a sua situação razoavelmente bem posta na sociedade, buscando o amparo e o apoio que as casas religiosas, as instituições e as pessoas de boa vontade lhes possam facultar. Esses são os refugiados da sociedade organizada, da sociedade que não está em guerra, da sociedade que, ainda assim, não lhes garante um equilíbrio e uma condição de suportarem as pressões sociais que são inerentes a estes tempos. Temos então os refugiados por absoluta falta de opção, por fuga mesmo dos horrores das guerras famigeradas. E temos os nossos irmãos que são refugiados do descontentamento ou pelo descontentamento, da incompreensão, da invisibilidade que nós, seus companheiros de jornada, lhes damos. Em ambos os casos, deve haver uma preocupação cristã, antes de tudo, com esses espíritos. Deve haver uma consciência que permeie todas as consciências, no sentido de que a todos eles sejam administradas doses fraternais de boa vontade, não apenas na acolhida, mas nos dias que eles estarão sob os cuidados de quem quer que seja. É preciso entender que, exatamente por conta de serem refugiados, necessitam de abrigo espiritual. E esse abrigo espiritual só pode oferecer quem tem um coração predisposto a amar, predisposto a entender e a escutar os traumas, as queixas e os reclamos de todos esses irmãos. O Espiritismo tem em sua linha doutrinária uma retidão de propósito que pode alcançar a todos esses irmãos mediante as suas práticas correntes. Todos nós, espíritas cristãos,
aprendemos desde o primeiro dia nas casas espíritas de que o conjunto de nós, pela ação individualizada, pode e deve fazer toda a diferença no contexto social. Nossas atitudes, absolutamente de acordo com a moral cristã, envolve e socorre adequadamente a todo e qualquer indivíduo em dificuldade. Se os lares espíritas ainda não são abrigos para esses irmãos, certamente é porque não tem estrutura para tal. Mas o coração dos espíritas, este sim, é um território que se dilata consoante as necessidades dos necessitados que diante de si comparecem. Se há, por parte dos governos, o cuidado em formular políticas que possam alcançar, acolher, orientar e redirecionar esses irmãos refugiados que provêm de muitas outras longínquas nações, também deve haver, por parte de cada um de nós, não apenas por esse contingente, mas também pelo contingente daqueles que se refugiam das dores que não conseguem mais mensurar e muito menos enfrentar. Nosso papel deve se revertir permanentemente daquele que garante a liberdade espiritual, daquele que entende que cada alma é uma luz para este mundo, que cada espírito é um sopro do Criador que se traduz em bênção para todo o planeta. Portanto, nenhum indivíduo, nenhuma criatura, seja de que natureza seja o seu refúgio, a sua condição de refugiado, deve merecer de todos aqueles que alguma condição possuam o cuidado, o amor e o carinho. Se alguma dúvida tivermos no transcorrer desse préstimo, façamos sempre a indagação que aos espíritas está particularmente reservada a fazer. E Jesus no meu lugar, o que faria? Teremos então a resposta de que o serviço fraterno, a caridade, deve ser estendida e colocada a serviço daquele irmão. Os refugiados são a grande possibilidade de reflexão para toda a humanidade. Não apenas porque representam um contingente espantoso, mas porque trazem no bojo de suas necessidades situações que nos colocam à prova da condição espiritual que temos
colocando-a decisiva e definitivamente a serviço desses companheiros. A moral cristã pede que assim nós façamos, tanto quanto a humanidade pede aos governos dos países para onde dirigem-se os nossos irmãos refugiados, a boa vontade de recebê-los. Reflitamos sobre essa condição. Elas representam, nos tempos atuais, uma miséria que é fruto da cobiça e da ganância que agonizam, fazendo-nos refletir, também como espíritas, sobre aquilo que queremos neste mundo, sobre aquilo que de fato precisamos, sobre aquilo pelo que lutamos. E nesse sentido, é bastante oportuno recordar a fala de Paulo, o apóstolo, ao referir-se à vida humana como um punhado de água retirado com a mão de um mar. Essa água vai esvair-se por entre os dedos. Esta é a vida humana. O mar de onde ela foi retirada é o Cristo. Com esta reflexão, nós pedimos a Deus que lhes abençoe, a Jesus que lhes dê a sua paz e a nossa Mãe Maria de Nazaré que lhes envolva em seu manto de luz. Muito obrigado, que assim seja.